O Elcio certamente já me apresentou aí para vocês, não estava conseguindo ouvir. Mas eu sou a Tamires, certo? Sou técnica de segurança do trabalho. Vou estar com vocês hoje abordando o tema CAT, né? Comunicação do acidente de trabalho, né? Vamos verificar quais são os pontos referente à CAT que devemos estar assim observando, né? E no momento que nós utilizarmos, tiver alguma situação que nós necessitarmos usar, como devemos proceder, quem deve emitir, né, como deve ser emitida a CAT, quem é o responsável pela CAT, entre outros fatores que iremos analisar, ok? Bom, alguém poderia me dizer o que significa CAT? Comunicação de acidente de trabalho. Exatamente, obrigado, José. Isso mesmo. A CAT, né, Comunicação de Acidente de Trabalho, é um documento que é emitido para reconhecer tanto o acidente de trabalho como também um acidente de trajeto, como também uma doença profissional, né, ocupacional, perdão. Bom, temos várias situações que podem ser emitida a CAT. Quem gostaria de citar uma, por exemplo? Quando vocês devem emitir uma CAT? Quando há acidente de trabalho com afastamento, né? Sim. Pois bem. Alguém mais? Alguém mais? A CAT só é emitida quando tem um acidente de trabalho com afastamento? Não, Emerson, por não. que você acha que não, Emerson? Eu tava lendo, né, no que mandou no grupo aí, aí eu tava dando uma olhadinha, e não só quando tem um acidente, e sim, assim, um acidente com afastamento, mas qualquer tipo de acidente tem que ter comunicado, independente da gravidade. Exato. Em caso de morte, também Isso pode mesmo. ser emitida a CAT. Exatamente. Muito bem. Obrigada, Anderson. Obrigada, Thiago. Obrigada também a todos pela atenção. Bom, exatamente, pessoal. A CAT, ela não é emitida só na situação de um acidente por afastamento, né? Vamos analisar isso um pouco mais na frente, né? Mas vamos começar pelo início, né? Como eu já falei para vocês, né? A CAT é um documento necessário, né? Que deve ser emitido pelo empregador na situação de acidente do trabalho, né? Ou uma doença ocupacional, certo? Independente de quais sejam os danos que venha a dar-se mediante esse acidente, ok? Bom, poderiam me definir, por favor, o que é acidente de trabalho ou de trajeto? É um acidente que acontece no período que a pessoa se desloca do trabalho para casa ou de casa para o trabalho. Exatamente, né? Ou seja, digamos que você, José, você está se dirigindo, saindo do trabalho, digamos, e ao seguir seu trajeto para casa, você passa numa farmácia, digamos. Isso, se por acaso acontecer algum acidente contigo nesse percurso, que você passa na farmácia antes de chegar em sua casa, é considerado acidente de trajeto? Se for na mesma direção, tudo bem, mas se ele mudar o roteiro, já não é acidente de trajeto. Muito bom. Digamos que você não almoça na empresa, certo? E almoça fora, num restaurante, na área externa,
a empresa ela fornece, né, esse almoço nesse local. Você está se dirigindo para esse local, esse restaurante. É um acidente de trajeto ou não? É um acidente de trajeto que ainda está por conta da empresa. Exatamente. Muito bom. Tô vendo que vocês estudaram. Bom, isso mesmo, né? De acordo com o que José citou, né? Acidente de trajeto, ele é considerado, né, a todo momento que o profissional esteja exercendo sua atividade, ok? Por exemplo, como eu havia citado aí, né? Perdão. Só um instante. Bom, a CAT, quando ela é emitida, ela deve ser emitida em quantas vias? 4. 4? Alguém mais concorda? Alguém mais concorda? Eu concordo. Como deve ser distribuída essa CAT? Essas 4 vias que vocês citaram, que deve ser emitida, como ela é distribuída? Alguém? Se não me engano, para o INSS, para o. É o DRT. Eu não lembro bem se é o DRT. Alguma coisa assim no trabalho. Ministério do Trabalho. Sim. E os outros eu não lembro, não. Pronto, vamos lá. A primeira via, ela deve ser distribuída, né? Deve ficar, né, com o INSS, certo? A segunda, ao assegurado ou dependente, né, do trabalhador acidentado. A terceira, né, com o sindicato da classe trabalhador, né, ou seja, a categoria, né, do trabalhador. E a quarta via com a empresa, certo? Essas são as 4 vias que devem ser distribuídas dessa forma, ok? Como fazer uma CAT? Vocês visualizaram isso no slide? Como deve ser feita uma CAT? Visualizei hoje, não. Não? Pronto. Né? A CAT ela pode ser preenchida, né, por meio eletrônico, né, a um site fornecido pelo governo, né, do estado, onde você pode estar baixando o documento e preenchendo ele manualmente ou eletronicamente, certo? Bom, temos alguns tipos de CAT, né? Como no início eu tinha citado, e alguns de vocês responderam, né? Que a CAT ela não deve ser emitida apenas na situação do acidente por afastamento, certo? Tem 4 tipos de CATs que ela podem ser assim abertas. Okay? Primeiro é a inicial, né? Acontece o acidente de trabalho, ele pode ser típico, de trajeto, uma doença profissional, do trabalho, ela deve ser aberta, ok? A segunda CAT é de reabertura, né? No caso de afastamentos por agravamento de lesão do acidentado ou doença ocupacional, essa CAT deve ser reaberta, certo? Tem a terceira, que é de comunicação de óbito, ok? Ou seja, aconteceu o acidente, infelizmente, o trabalhador vem a óbito na sua atividade, ou então aderiu a alguma doença profissional do trabalho,
ela deve ser aberta após o registro da CAT inicial. E tem a CAT de reabertura, né? Deverão constar as mesmas informações da época do acidente, né? Ou seja, isso pode acontecer mediante a situação, né? Onde o trabalhador ele foi afastado, né? O último dia de trabalho dele, mediante atestado médicos, né? Vai ser verificado a CAT inicial, né? Os relatos, né? Que ocorreram. E se porventura constatar que ele teve, né? Lesões ou foi decorrente, né, as doenças ocupacionais mediante sua execução da sua atividade, essa caixa deve ser reaberta, ok? Ok. Professora, Sim, é o seguinte, no caso de um operário, ele acontecer, sair da empresa e depois ele descobrir que está com problema causado por algum produto químico, eles vai ter que primeiro passar para o médico para comprovar que foi um produto químico da empresa que ele se acidentou, né? sim. No momento que ele se acidenta, é obrigatório que a empresa ela emita, né, informe a Previdência Social o acidente ocorrido, emita a CAT, certo? A CAT Mas, inicial. mas Mediante as circunstâncias que possam vir a ocorrer, né, porque geralmente muitas doenças ocupacionais, né, elas não aparecem de forma imediata, ela é isso vai que aparecendo gradativamente, porque né? às vezes pode acontecer com um acidente que ele pode identificar como um acidente, entendeu? Sim, sim. É isso que Pois bem, ele digamos, né, apresentar um problema afastado da empresa, sim, certo? Ele apresentar um problema quando ele já com o tempo que ele se afastou da empresa. Vamos ver que ou por um produto que ele inalou, alguma coisa assim. uhum. Pois bem, nessa situação, né, o aconselhado é abrir uma segunda CAT, né, mediante aos atestados médicos, laudos, né, o colaborador, né, acidentado, a vítima, ele pode estar sim fazendo, né, juntamente pelo sistema eletrônico, né, a emissão da CAT, ou solicitar ao sindicato da classe trabalhadora que ele trabalhava, certo? Ele pode apresentar, até mesmo o médico responsável por ele pode estar apresentando uma CAT à empresa, né, gerando assim todo informativo referente ao o porquê veio a decorrer aquela doença, né, mediante a atividade que ele realizava. Vai ter uma avaliação, né, específica, que a gente sabe que cada caso é um caso. As empresas, elas precisam analisar, né, a atividade que o trabalhador ele realizava, o tipo de condições, né, de trabalho, né, vai ser checado também, né, se ele realmente utilizava os equipamentos necessários para poder não correr o risco de obter uma doença ocupacional, né, são vários Caso fatores que são identificados para a abertura da CAT, entendeu? entendi. Com quem eu falo mesmo? Com José Raimundo Marques. Pronto, José. Pois bem, essa situação pode vir a acontecer. Por exemplo, digamos que você trabalha na empresa, né? E um colaborador, ele se acidenta, né? Ocorre a caixa inicial desse trabalhador, né? Identifica a causa raiz do porquê ocorreu todo acidente, né? O que foi feito para poder estar assim sanando situações futuras, né? É informado ao Ministério do Trabalho, certo? Ao sindicato, né? O acidente. Digamos que esse trabalhador, esse mesmo trabalhador, ele com o tempo ele venha sofrer algum dano mediante ao primeiro acidente que ele veio a causar danos a ele, certo? Então a segunda caixa ela vai ser aberta uma segunda caixa, né, para poder
verificar, né, realmente se foi informado as condições na época do acidente, né, a época que ele foi afastado, o primeiro acidente que ocorreu, se elas se baseiam, né, e assim vai abrir uma segunda caixa para poder reabrir a primeira caixa para poder checar, né, as condições que ele vem trabalhando e registrar o motivo do acidente, por que se repetiu, ok? Tá ok, obrigado. Mais alguém alguma pergunta? Eu queria saber só essas questões das vias, né, da CAT, porque eu tinha estudado que são 4 vias, né, mas aqui está dizendo que são 5. Então, são 5 vias mesmo? CAT, Isso. Isso. a CAT são emitidas 4, certo? A inicial, o Elcio colocou o médico porque, assim, na situação onde o trabalhador ele sai da empresa, né, sofre um acidente, não registra, não informa a empresa, ele passando mal, mediante o incidente que ele passou, ou então um acidente, né, indo a uma unidade médica, o médico que o atendeu, ele pode estar fazendo assim também a emissão da CAT para poder passar para a empresa, certo? O empregado passar para a empresa, registrar, ok? Porque muitos incidentes que acontecem, até mesmo acidentes, o colaborador, por não ter uma supervisão, eles acabam negligenciando, né, de avisar o ocorrido, certo? Oi. Viu, só um pouquinho só, né? Porque a gente, né, comentou anteriormente, viu, eu não querendo interromper, e depois você continua aí esse seu diálogo, né, sobre isso. Lembra que antes a gente comentou sobre o acidente de trajeto, tá? Ele foi revogado, ele tinha sido revogado por causa da carteira verde. Verde e amarela, lembra, né, que ele tinha sido revogado. Viu? Mas a partir do mês de abril, viu, com a revogação da lei da medida provisória 905, se não me engano, né, viu? Então voltou a valer então o acidente de trajeto, tá? É que ele tinha sido revogado. Só para vocês, né, ficarem cientes, é que muita coisa está mudando viu, e vocês devem, né, ficar sempre aí antenado aí nessas mudanças aí, tá? Então, Sim, voltou a valer o acidente de trajeto, viu? Sim, eu tinha ouvido falar que não existia mais, é ótimo Pronto, saber. Pois é. Isso, como eu estava falando, né? Só, deixa eu te incomodar de novo, desculpa. Sim, pode Em falar. relação à CAT, quem pode abrir a CAT mesmo? Eu fiquei na dúvida, eu estudei também, mas eu fiquei na dúvida. Pronto. A CAT, ela pode... Peraí, perdão. Desculpa, gente. Acabei tossindo aqui. Bom, a CAT, ela pode ser emitida pelo setor de recursos humanos, certo, da empresa, ou pelo SESMIT, ok? No caso, se isso não acontecer, ela pode ser emitida por qualquer outra pessoa, como, por exemplo, até mesmo acidentado. Se ele tiver condição de estar preenchendo a CAT, ele pode estar preenchendo, né? A gente tem um meio eletrônico para poder estar baixando essa CAT, como vocês verem aí no slide, né? Esse meio eletrônico é acessível para todos, né? Vocês conseguem baixar a CAT, até mesmo preencher ela eletronicamente, certo? E se depender o colaborador, né, o acidentado, ele não tiver condições de assinar, né, o responsável por ele, né, o dependente dele, pode também estar fazendo a emissão da CAT. O médico que atendeu,
né, na situação como a gente estava citando, né, o Elcio acabou de citar também, né, referente à revogação, né, o médico que atende o colaborador, ele também pode estar fazendo a emissão da CAT, né, o sindicato responsável, né, pelo trabalhador, né, ou qualquer, mesmo até uma autoridade pública, né, o médico responsável pela perícia do INSS, bombeiros, policiais, a depender da situação, né? Mas na empresa, quem é responsável é o Recursos Humanos e o SESMIT, ok? Ô, professor Elcio, Mais dúvida quanto a isso? eu queria expor uma situação que eu passei essa semana. Posso Sim, ir? O que acontece? Eu, na minha empresa, essa semana, eu trabalho numa empresa de saneamento, sou engenheiro de uma empresa de saneamento. Houve um acidente. Essa semana não, desculpa, semana passada. Houve um acidente de trabalho. E, nesse acidente de trabalho, a gente tem que emitir a CAT. No momento que nós fomos emitir a CAT, o sistema estava fora do ar. O sistema estava todo fora do ar. Ele foi retornar próximo de 72 horas depois do acidente. E 72 horas depois do acidente, ou seja, estouramos o prazo de emissão da CAT. Porém, dentro desse prazo, eu consegui agendar a perícia no INSS para esse empregado, para esse colaborador. E nós já entramos em contato com o médico perito, se o médico poderia emitir essa CAT, vamos dizer assim, em palavras grosseiras, uma CAT retroativa, e o mesmo informou que, lembrando, não teve a perícia ainda, o mesmo informou que, como estourou o prazo de emissão da CAT, então não ficou configurado acidente de trabalho. Isso segundo o médico perito, né? Que não foi feito a CAT dentro do prazo estipulado por lei. Então, a gente ficou nesse quebra-cabeça aí para poder solucionar a respeito do acidente do funcionário. E a solução que nós chegamos, no final de tudo, foi acionar o jurídico para o funcionário entrar na justiça mesmo, ele adquirir os direitos dele em decorrência do acidente do trabalho, né? Porque o sistema estava fora do ar, porque o médico perito falou que ele não pode fazer nada retroativo e que não seria configurado mais acidente de trabalho por causa desse prazo, que não conseguimos emitir a CAT no prazo. E tá esse pepino para resolver lá na empresa. E a resolução, até agora, no momento que a gente pensou, foi entrar com o jurídico mesmo, na justiça, para esse empregado acidentado, ainda está afastado, ter os seus direitos. sim, entendi. Agora, como a gente sabe, né, a empresa, ela quando não informa o acidente dentro do prazo legal, ela será sujeita à aplicação de multa, correto? Correto. Porém, para a comunidade, né, de todos, tanto para o acidentado como para aqueles que é dependente dele, né, os responsáveis por ele, o INSS ele permite o registro da CAT de forma online, né? Você pode preencher todos os campos obrigatórios, né, e a CAT será emitida, né, Houve o quando você problema no preencher sistema todos lá esses que estava campos. fora do ar. Estava Sim, com mais de mas o sistema 72 horas fora também, do ar. ele permite gerar o formulário da CAT em branco para, em um último caso, né, ser preenchido de forma manual. Vocês não conseguiram preencher essa CAT de forma manual? Também Não não. Nesse conseguiram período não acessava baixar o nada. formulário da Tentamos CAT ligar em para o branco? INSS no 155 para ver se enviavam a CAT por e-mail, alguma coisa assim. Não conseguimos. Ah, é complicado, né? Mas é assim, ó, você é engenheiro dessa área, né? De segurança do trabalho também. Sou engenheiro de segurança do trabalho também. Pronto. Nessa situação, né, independente de o sistema ele estar acessível ou não, é importante, né, ser gerado um formulário no ACAT de forma manual, né? Mesmo que vocês não consigam repassar isso
no prazo determinado para o sindicato, certo? Responsável pelo trabalhador, mas é necessário ser emitida. Por quê? Porque na situação, a partir do momento que você preenche, né, a CAT, mesmo que você não tenha a possibilidade de estar passando essa CAT no prazo legal, né, você vai estar, assim, registrando aquele acidente, entendeu? Porque o Sim. médico, o responsável, né, a pessoa que foi receber essa documentação, o médico, né, no caso, foi necessário que, se vocês tivessem conseguido preencher a CAT em branco, né, de forma manual, né, talvez vocês não teriam essa divergência, né, Sim, nessa com certeza. situação, Por isso que entendeu? nós temos que sempre ter essa carta na manga, ter essa carta em branco, né? Exatamente, né? Porque Em no qualquer momento da perda, a circunstância é gente não consegue necessário, em de lugar forma nenhum. imediata, ser comunicado a CAT, certo? Houve falha, né, de comunicação, talvez tenha sido nervoso na situação, né, de imediato, mas a orientação que deve ser dada para todos, certo? Embora, mesmo que não consiga ser registrado, né, de forma online, o ACAT, é necessário que seja registrado de forma manual, né? Por quê? A gente sabe que há vários erros de sistema, certo? Pode ocorrer, né? Pode ser até a E internet também, alguma coisa. isso, exato. Então é necessário que a gente tenha como você falou, né, essa carta na manga, né? Porque se por acaso acontecer uma situação do tipo, né, você vai ter um documento onde você registrou na data, no dia, né, com a assinatura do responsável médico que atendeu, né, o colaborador no momento, as testemunhas, né, que presenciaram a situação, né, e responsável da área também vai estar, né? Então tudo isso vai agregar assim numa situação como essa que você passou, né, onde Sim, você precisou registrar a CAT dias depois, né, 72 horas, ou foi 78, não foi isso? Do ocorrido, né? A gente sabe que quando o acidente acontece, né, que há afastamento das atividades, é preciso ser feito comunicado até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, né? Então, tá aí uma sugestão para vocês, ok? Professora, Sim, também faltou aí o próprio médico, o perito, ele tem algum senso do companheiro dele, médico, que mandou, deve ter mandado um relatório, alguma coisa, ele ajudar, porque ele tem como transformar isso aí em acidente de trabalho, entendeu? sim, exatamente. O médico Mas é tem. aquela situação, né? Infelizmente, as coisas não dependem apenas da gente, né? Há outros profissionais envolvidos, né? E a empresa, ela, muitas das vezes, por mais que ela tenha obrigação, ela evita de estar emitindo a CAT, né? Deixando que o próprio trabalhador, ou então o responsável por ele emita, para poder, assim, evitar, né, situações é, conturbadoras depois, né? Mais alguma pergunta, pessoal, referente a isso? É só uma Alguém pergunta quer por relatar curiosidade, algo? né? A gente já calculou, o pessoal da turma nova não fez isso ainda, é o cálculo tipo de quantos engenheiros de segurança do trabalho, quantos técnicos de segurança do trabalho, quantos médicos do trabalho a empresa vai precisar, conforme a atividade. Mas com relação a isso, minha dúvida é só o seguinte, é só uma curiosidade mesmo, com relação, por exemplo, a empresa precisa ter, vamos dizer assim, 5 técnicos de segurança. E a empresa é muito grande, tem várias filiais. Esses técnicos de segurança, como é que são disponibilizados para a empresa, né? E com relação aos exames, né? Os exames dos funcionários, sempre os funcionários têm que ir até a matriz para fazer qualquer exame médico com relação ao médico do trabalho. As filiais da empresa não tem que ter um médico do trabalho, não tem que ter um técnico de segurança, como é que é isso? Você está falando sobre o quadro do SESMIT dentro da empresa, não é isso? Sim, sim, mas eu quero saber como é que fica distribuído. Por exemplo, se um funcionário tem que fazer um exame
um exame médico, obrigatoriamente ele tem que ir para a matriz da empresa, para a sede da empresa para fazer os exames. Ele não pode fazer os exames na filial da empresa mesmo, onde ele trabalha? Como é que é isso? Assim, vai depender da gestão organizacional da empresa, né? Isso é determinante com respeito a essa situação, né? Muitas empresas lá trabalham, né, com um centro médico particular, tem onde todos os seus funcionários realizam todos os atestados de saúde ocupacionais, né, todos os exames necessários para a função, né? E algumas empresas elas contrata, né, uma empresa externa para poder estar realizando esses procedimentos, né? Numa situação de acidente, né, a depender da circunstância, o médico, né, responsável pela empresa, o médico do trabalho, né, responsável pela empresa, se for dentro da empresa, né, ele vai estar presente, vai estar auxiliando, né, na elaboração do relatório para elaboração da CAT, né? Se ocorrer durante o trajeto, né, o colaborador ele certamente pode ser encaminhado para um hospital mais próximo, né, e isso, o médico do trabalho, o responsável pela empresa, ele pode estar se dirigindo, né, ou solicitando um relatório médico desse funcionário para poder estar, assim, elaborando a CAT. Perfeito. Mas foi até bom que agora surgiu outra dúvida, né? Mas tudo bem, mas com relação a isso, tem que abrir uma CAT. A CAT ela deve ser aberto aonde o funcionário trabalha, na filial, ou ele deve se dirigir até a matriz da empresa, até a sede da empresa? A CAT ela pode ser aberta pelo responsável da empresa que ele trabalha, seja ele filial ou matriz, certo? Em cada empresa, ela tem um responsável técnico, uma pessoa responsável do SESMIT ou uma pessoa responsável do setor de recursos humanos, que ele se encarrega de estar emitindo a CAT na situação do acidente, certo? Então, Ok. necessariamente, o trabalhador ele não precisa se locomover para uma matriz para poder estar assim registrando o acidente que ocorreu. Ok. É repassado, né? Com certeza é repassado, né? Para todos a matriz, para filial, os acidentes que ocorrem, né? Até mesmo para poder servir de lições, né? Para que não ocorra nas empresas filiais, né? Mas a empresa ela é obrigada a realizar a abertura da CAT, certo? Na situação do acidente do trabalhador. Tá ok. Muito obrigado. Hein? Nada. Mais alguma dúvida? Sim, professor, eu gostaria de perguntar algo. Me ouvindo? Sim, pode falar. No caso aí, o trabalhador, ele trabalha na empresa, ainda que ele seja terceirizado, a empresa responde por ele? Boa pergunta. Numa situação como essa, digamos que você tem uma empresa terceirizada que trabalha na sua área, certo? Você é o responsável técnico da área que você trabalha. Essa empresa está realizando suas atividades, né, na sua área. Então, relativamente você também participa na investigação do acidente. Ou seja, a CAT ela pode ser aberta, certo? Pela pessoa responsável técnica do local, ok? Ok. O trabalhador se acidenta na sua área, você também, como responsável, você participa da investigação, né, na análise do risco, do que ocorreu, do acidente que ocorreu, ok? Mas o responsável dessa empresa contratada, ele precisa emitir a CAT do seu trabalhador, certo? Porque ele precisa passar também alguns dados pessoais que a empresa a fornecedora, né, a empresa contratante, ela não tem, certo? Então, responsável pela empresa terceirizada que deve estar, assim, fazendo a emissão da CAT. Essa pergunta ela é muito interessante, viu? Porque a Tamires já, né, já presenciou isso aí também, eu também já. É que mesmo você, né, contratando um serviço terceirizado,
se houve ali um acidente, isso não quer dizer, né, que você, sendo ali o contratante, que você vai ter que responder totalmente, né? Você vai participar da investigação. Agora, se a investigação mostra que você, contratante, falhou, aí, realmente vai ter um efeito dominó aí, né? E aí a justiça ela vai cobrar também de quem contratou. Agora, se foi um caso de indisciplina, ou mesmo assim de negligência, né? Então a empresa, a contratante, ela vai se eximir, né? Agora, onde foi, né, que ocorreu o acidente, tipo numa contratada, são vários casos, né? Então isso aí é muito complexo. Tipo, né? Vamos colocar aí um exemplo aí. Teve um acidente fatal, viu? Que foi na construção de uma fábrica aqui em Camaçari. E aí o eletricista ele caiu da lift, né? Da PTA. E aí, viu, ele não estava usando o cinto adequadamente. E aí ele caiu e deu óbito. Só que a máquina, ela era, viu, da empresa contratante. Só que o pessoal era de uma terceirizada. Entendeu? Então, teve lá a investigação, viu, e não sobrou, não é para quem contratou, sobrou, não é para quem que fez que causou, né? Então, um acidente, né? Foi feita uma negligência, né? Viu? Foi uma negligência, sendo, né, que eles pegaram todos ali os registros de treinamento, NR35, viu? A lista de presença, viu? Aonde é que foi feito viu? O treinamento, viu? Indicando ali aonde é que tem que, onde tem que colocar a ancoragem na máquina, né? Que é lá na argola, viu? É na parte da gaiola, né? Então, aí foi uma negligência. Agora, que teve aí a investigação aí, viu? E o contratante, viu? Ele foi chamado, tudo, e foi. Exatamente, né? Acrescentando o que o Elcio falou, são vários fatores, né? Para o acidente vir a acontecer, a gente tem que avaliar se foi um ato inseguro, uma condição insegura, né, do ambiente, né? Ou então a falta de fornecimento, né, de equipamento de proteção individual, né, ou o mau uso dele, né? Então, no momento da investigação do acidente, né, para poder abrir a caixa, tudo isso é observado, certo? Se houve negligência, por exemplo, você tem uma empresa terceirizada na sua área. Quando você solicita serviço àquela empresa, você automaticamente se responsabiliza em fornecer todo o conhecimento necessário para aquela empresa realizar atividades no interior da sua área de forma segura, certo? Você exige que esses colaboradores que irá frequentar a sua área, eles sejam capacitados para executar a atividade que eles irá realizar. Eles precisam passar por integração da área para conhecer, né, onde eles podem, são autorizados a acessar, né, quais são as regras de segurança, né, as normas que são seguidas à risca no local, né, para evitar acidentes, né. É fornecido juntamente com o fornecedor, né, o responsável pela empresa terceirizada, o empregador, né, os equipamentos de proteção individual necessários para executar a atividade, né. Então, no momento do acidente, né, ao registrar a caixa, vai ser verificado a empresa, ela fornecia realmente um ambiente adequado para o trabalhador executar sua atividade, o empregador, né, dessa empresa terceirizada, o empregador da minha área, ele fornece treinamentos necessários para a realização das atividades no local, né. Os colaboradores, né, o acidentado, ele está utilizando adequadamente os EPIs que foi fornecido, porque dependendo da circunstância do acidente, né, isso vai influenciar nos benefícios previdenciários do colaborador ou não, certo? A gente sabe que
a empresa é obrigada a emitir a CAT. E a não comunicação do acidente é comum, e isso pode prejudicar o empregado, né? Dificultar a concessão dos benefícios previdenciários dele. Mas se for justificado, né, mediante a investigação, né, da causa raiz do acidente, que o colaborador, ele, por exemplo, ele precisava utilizar o cinto, está sempre fixo à estrutura, né, ao seu ponto de apoio, mas quando vai fazer a investigação, ele não estava usando o equipamento de forma correta. Então, isso aí, quando for fazer a investigação do acidente, do porquê aconteceu, a causa raiz, tudo isso vai prejudicar o colaborador, né, nessa ascensão dos benefícios dele. Não sei se vocês lembram do acidente, até foi relatado, né, na Odebrecht, onde o trabalhador estava fazendo atividade, né, na construção civil, e ele acabou não utilizando o cinto de segurança, né, o talabarche, de forma correta, né, não estava fixo, e ele acabou vindo a cair, né. E no relato mostra, né, quais são as causas do porquê aconteceu, né, o que veio depois que gerou esse acidente, né. Então, no momento do acidente, tudo isso é verificado para poder estar, assim, investigando quais foram os motivos, quais são os benefícios que o colaborador tem mediante as condições que ele trabalhava, né? E a empresa também, ela pode estar, assim, se beneficiando por estar registrando uma caixa, né? Se não for comunicado, ela vai sofrer uma multa, né? E se por acaso constatar que foi um ato inseguro do trabalhador, né? Que a empresa tem todos os treinamentos, fornece os equipamentos necessários para o trabalhador executar essa atividade, constatar que o trabalhador não está fazendo mau uso desses equipamentos, ela também vai estar se retendo alguns benefícios previdenciários desse trabalhador, né? No momento que foi feita a investigação e o INSS, quando for constar, né, os dados, né, vai checar essa deficiência, né, do trabalhador e, infelizmente, ele vai ser prejudicado quanto aos benefícios, né, dele. Alguém mais tem alguma dúvida? Com relação a, por exemplo, um acidente ocorre risco de óbito, né? Aí Sim. o funcionário, a família tem direito aos benefícios, mas com relação às empresas, normalmente elas têm também o seguro de vida dos empregados. Como é que funciona isso? Ou a própria Previdência ela costuma bancar os gastos com enterro, funeral, essas coisas? Sim. O INSS, ele tem um banco de dados, né, que é gerado, né? O trabalhador, ele pode estar fazendo uma apólice de seguro, certo? Juntamente com o INSS e com a empresa, né? Algumas empresas, elas têm essa metodologia, né, de fornecer ao trabalhador, né, o benefício de seguro se por acaso acontecer algum acidente com ele, né? Principalmente empresas que têm um grande grau de periculosidade e insalubridade, né? Então, o trabalhador, ele tem, algumas empresas fornecem, né, um seguro, né, se por acaso o trabalhador vir a óbito. Ok? Tá bom, obrigado. Nada. Ok. Professora, Oi. a maioria não, algumas empresas, eles se recusam a dar a CAT do acidente de trabalho, mas por causa da estabilidade de um ano após o operário, o acidentado, receber alta do INSS. Entendeu? Entendi. Isso muitas situações de acidente, né, o trabalhador, ele se mantém afastado por um período e o INSS, ele promove, né, um benefício, um auxílio para esse período que ele vai estar afastado, né? A empresa, juntamente com o INSS, ela é obrigada a estar fornecendo esse auxílio, né, ao trabalhador no momento que ele está afastado das suas atividades, né? Quando ele retorna,
né, automaticamente esse benefício ele é suspenso, né, o trabalhador ele passa a receber seu salário mediante sua função, né, e o auxílio ele acaba sendo cortado, né. Se por acaso o trabalhador ser reaberta a caixa inicial, né, constar que ele reteve, né, alguma doença ocupacional, né, mediante ao tempo de exposição àquela atividade que ele executa na empresa, ele pode estar sim, né, tendo benefícios, né, de novamente retornar a reter esse auxílio, né, ou até mesmo dependendo da circunstância, ele pode estar sendo o tempo que ele estiver, né, trabalhando na empresa, ele pode estar sendo desligado e recebendo a indenização da empresa. Tamires, Oi. fala aí, né, para o pessoal aí sobre a estabilidade também. Foi sobre isso que eu falei aqui, entendeu? Desculpe. Viu, professor? Foi sobre isso que eu falei, porque a estabilidade, após o acidentado receber alta do INSS, no caso de acidente de trabalho, ele tem 1 ano de estabilidade, certo? É por isso que muitas empresas não gostam de dar a CAT. Muitas empresas elas acabam não comunicando, né, ao acidente, né? Mas infelizmente isso pode prejudicá-la, né? E prejudicar ainda mais ao empregado, né? Se o empregado deixar para lá, né, ele não vai reter esse benefício de assegurar-se 1 ano, né, dentro da empresa, entendeu? Então por isso que muitas vezes o trabalhador passa por uma situação na empresa, um acidente, e acaba não comunicando, foi coisa leve, não foi um acidente, foi um incidente, só foi um corte no dedo, né? O trabalhador acaba deixando para lá, né? Algumas situações, algumas empresas, elas infelizmente acabam negligenciando a abertura da caixa, independente de qual tenha sido o dano ao trabalhador, né? Por isso que é importante, né? Quando não há comunicação, né? Por isso que a Previdência Social, ela liberou, né, no site, né, para as pessoas elas emitirem a CAT, né, o acidentado, o responsável por ela, a pessoa que o atendeu, faça o preenchimento dela e encaminhe para o INSS, porque quando ela é preenchida, né, e enviada para a Previdência Social, os dados, né, vai constar nos bancos de dados do INSS e vai ser gerado para a empresa. A empresa vai receber, né, ela vai receber essa intimação, né, ela vai estar, assim, tendo que responder ao sindicato, né, responsável pelo trabalhador, a categoria dele, né, o porquê não ter comunicado, o porquê do atraso, né, da comunicação do acidente. Entenderam? Entendi. Eu tenho um monte de dúvidas, mas é mais com relação a RH, né? Parece que muita coisa mudou para todo trabalhador, né? Quando você se aposenta por idade ou por problema causado por causa de acidente, né? Muita coisa mudou com o nosso governo agora. Mas, por exemplo, se um trabalhador ele está de licença, ele volta a trabalhar, aí eu tenho duas dúvidas, né? Essa questão de estabilidade, ele não tem nenhuma estabilidade, só se ele tiver sofrido acidente de trabalho mesmo, né? Se for uma doença, alguma coisa assim, ele não tem estabilidade, né? E outra coisa é com relação ao trabalhador estar de licença por motivo de doença, né? Como eu, por exemplo, estou tratando de um câncer, aí volto depois de um tempo. Todo esse tempo que eu estou, mesmo afastado pelo INSS, e depois a empresa possa vir a me mandar embora, eu estou na dúvida com relação a isso. Esse tempo todo que eu estou de licença, seja 2, 3 anos, não conta como tempo de empresa. Por exemplo, vou fazer tipo 4 anos ou 5 anos de empresa, mas aí tira esse tempo
vamos dizer 4 anos, aí tira esse tempo de 2 anos de licença. Então, quer dizer, para eu receber o benefício, se me mandarem embora, eu vou receber só por 2 anos, não vou receber pelos 4 anos, entendeu? Eu tenho dúvida com relação a isso. Um monte de dúvidas com relação a RH. Eu sei que você talvez não entenda muito bem disso, né? Mas eu fico na dúvida. Eu vou dizer uma coisa para você, Carlos. Sim, Essa pergunta aí, ela é oportuna, isso aí é muito importante, né, para nós técnicos de segurança. Só que, na verdade, é um assunto jurídico, tá? Viu? A gente tem o nosso advogado aqui, que é Gil, né? E vai ter uma aula específica sobre isso aí, não é para a gente tratar, né? Viu? É porque ele é gestor de RH também e ele é advogado. Viu? Por exemplo, viu? Uma pessoa se acidenta, abre ali a CAT e ela fica inválida, né? Pode mandar a pessoa embora? Não pode mandar a pessoa embora, né? Por que não pode? Né? Porque se mandar embora, quem que vai ter, né, que arcar, né, com as consequências e esses gastos vai ser o governo, né? Viu? Então o governo, então ele não quer isso, entendeu? Mas isso é um assunto que eu vou pedir a paciência para vocês. Viu? Se você tiver uma dúvida mesmo, Carlos, né? Daí você entra em contato comigo que eu vou te colocar nesse canal, direto, com o Gil, tá? Viu? Com o advogado aqui, que ele vai tirar todas essas dúvidas suas aí. Tá bom, agradeço muito. Ô, professor. Oi. Desculpa incomodar vocês aí com essa questão em relação ao RH. Essa pergunta dele aí, eu respondo em partes. Vai lá. Porque quando a gente se acidenta no trabalho e passa mais de 6 meses afastado da empresa pela Previdência, o que acontece? Quando a gente volta, aqueles meses ou anos que a gente passou fora pela Previdência, ela não conta como um fim rescisório. Só conta a partir do momento que a gente volta em diante. Esse mesmo aí eu não saberia responder. Essa aí vocês... Eu vou ser bastante humilde. Não, mas me pegaram nessa. Isso aí pode procurar ver que isso aí é verdade. O tempo que a gente passa afastado pela Previdência Social... não Social... recolhe, né? Se passar de 6 meses, a gente perde. Só vai constar o tempo, como é que diz? O tempo quando a gente volta. E alguns meses que a gente tem para trás, às vezes eles ainda contam, mas tem empresa que nem conta isso. Sim, aí só tem direito mesmo o trabalhador, o 13º e as férias, quando volta, né? Aí tem que dar as férias a cada ano correspondente. Isso aí. E também, em relação às férias, se você passar 2 anos, você não tem direito a esses 2 anos de férias, porque você não estava trabalhando. Eles julgam isso. Então essa aula vai ser boa um dia quando a gente estiver junto com o advogado Gil, viu? Vai ser bom. É bom mesmo que a gente passe a conhecer mais um pouco também. Porque sai da esfera, né? Isso. Tamires, desculpe aí. Volte aí. Foi embora, Tamires? Acho que Tamires foi embora. Tô aqui, gente. Tô ouvindo vocês, né? Eu tava falando aqui, né, comentando, tava desligado o áudio. Essa aula vai ser bastante interessante para vocês, né? Referente à parte de RH, jurídico, né? Para poder se responder essas questões, né? Porque realmente tem muita dúvida referente à CAT, né? Principalmente aos direitos do empregado, né? Então, vai ser bom para vocês, né? O Elcio vai estar promovendo para vocês aí. Vocês tirem a dúvida de vocês, anotem aí. Se vocês quiserem... Cara, é bom.
Eu posso, então, adiantar isso aí a partir de terça-feira. Eu não gostaria assim, é porque a gente tem certos assuntos aí que nem... tem muitos ainda que não, viu, que não entraram naquela aula sobre SESMIT, sobre CIPA, entendeu? Agora, se quiser, aí eu já posso, então, viu, adiantar ainda para terça-feira. Daí eu falo lá com o Gil, e aí, terça-feira, ele vai tomar pelo menos aí, eu acho que umas 3 terça-feiras aí. Então, tranquilo, Elcio. Por mim, a gente pode esperar também. A gente espera seja venha o assunto e a gente tira as dúvidas. Mas eu gostei do assunto. Eu também. Também gostei, viu? Quiser me colocar na aula, eu vou aceitar. Manda o convite. Pois bem, pessoal, mais alguma dúvida referente à CAT? A missão dela, a responsabilidade de cada um, o SESMIT, o período que deve Professora, ser emitido. professora, Sim, pode falar. então, pelo que eu entendi aí, a CAT, né, ela pode estar, assim, beneficiando, no caso, o trabalhador, né, trazendo alguns benefícios, como se tiver alguma coisa irregular com aquele trabalhador, pode gerar também alguns malefícios para ele, não é isso? Sim, exatamente. Porque assim, ó, na hora da investigação do acidente, perdão, na hora da investigação do acidente, né, quando for verificar, analisar a causa raiz do porquê o acidente aconteceu, né, se identificar que foi falha, né, algum ato inseguro do trabalhador, isso pode prejudicar a ele no sentido dos benefícios previdenciários, né? Porque a gente sabe que a empresa, quando acontece um acidente, ela vai querer se cobrir, É né? verdade, Várias verdade. formas, né? Verificar realmente se o trabalhador estava seguindo as regras, os procedimentos, cumprindo com o que foi determinado em treinamento, não é isso? Então, se checar no momento da investigação que foi um erro, né, do trabalhador, uma falha humana do trabalhador acidentado, né, isso em parte, quando forem verificar os benefícios dele, do acidente, né, mediante as circunstâncias, isso em parte vai prejudicar, né, o empregado de ser beneficiário em alguns determinados aspectos, né, vai ter uma dificuldade de ascensão dos benefícios dele, previdenciários, entendeu? Entendi. No mais, é só isso. Mais alguém? Alguma pergunta? Rafael, Emerson, Matheus, Jaqueline, Yara, Caroline. Então, terça-feira que vem, então, vamos colocar, então, o advogado Gil aí na trajetória aí, para que a gente possa conversar sobre o jurídico, né? Apesar que vai ser bom, né, viu? É para vocês, Tec Segurança, né? Porque vocês têm íntimo contato junto com recursos humanos e vocês também, né, são formadores de opinião, mas tem muitas coisas que vocês têm que saber também que vai ser bom para a profissão de vocês. Já que o Tec Segurança, ele é o representante do Ministério do Trabalho dentro das empresas, né? Então, você é representante ali, você tem as suas atribuições pela CLT, pelas leis federais e pelas NRs, né? Pessoal, eu vou pedir para vocês que vocês fiquem bem atento, muito atento com as mudanças aí viu? Da carteira verde e amarelo, com essas revogações aí, com essas novas leis, revisões aí das NRs, viu? Porque vai ser muito importante para vocês, viu? Tá? Fique bem atento mesmo. Fique ligado aí dentro viu? Dos canais aí dentro aí do o pessoal, né, que tem aí canais aí do YouTube, aí fica bem ligado aí, porque tem muita coisa que está mudando. E você sabe que informação hoje vale ouro, né? Tá bom?
por exemplo, a partir do ano que vem, vai ser válido aí, viu? É não só a NR20, mas é também aí vários cursos aí online aí, tá? Fique atento aí. Beleza, então? Amanhã, com a professora Dinorá, 7h da noite, sobre PPR. E na sexta-feira, 20h15, com a Dinorá, junto com o engenheiro Gessé, sobre liderança. Tudo bem, Alan? Tudo bem? Tudo bem, Carlão? Então, só deixa eu fazer aqui a chamada aqui. Vamos lá. Carlos está presente. Alan está presente. Rafael está presente. Jaqueline está presente. Emerson está presente. Matheus presente. Caroline presente. José Raimundo presente. Presente. Quem que é o outro aí que eu não entendi aí, que é Carmo? Quem que é Carmo? Sou eu. Ah, tá aí. Carmo, então sou eu. E tem mais um embaixo aí que tá com um iPhone. Quem que é? Tem a Amanda e tem a Yara Lopes. Isso. Amanda Tem um e Yara. iPhone, Então, não tem identificação de nome. ok. Tá. A outra é Luana. Luana, né? Então, Luana. Então tá tudo presente aqui. Amanhã eu vou inserir então aqui a lista de presença aqui dentro lá do prontuário de vocês, que está dentro da pasta de vocês. Tá? Parabéns, pessoal. Muito obrigado mesmo aí pela receptividade aí. Tamires, muito obrigado aí. Valeu aí a todos aí, tá bom? E amanhã a gente se vê novamente aí. Ok, que Deus nos dê uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Amém. Boa Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa.